Prática educativa e sociedade. O trabalho docente é parte integrante do processo educativo mais global pelo qual os membros da sociedade são preparados para a participação na vida social. A educação, ou seja, a prática educativa é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade humana necessária à existência e funcionamento de todas as sociedades. Cada sociedade precisa cuidar da formação dos indivíduos, auxiliar no desenvolvimento de suas capacidades físicas e espirituais, prepará-los para a participação ativa e transformadora nas várias instâncias da vida social. Não há sociedade sem prática educativa, nem prática educativa sem sociedade. A prática educativa não é apenas uma exigência da vida em sociedade, mas também o processo de prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências culturais que os tornam aptos a atuar no meio social e a transformá-lo em função de necessidades econômicas, sociais e políticas da coletividade. Através da ação educativa, o meio social exerce influências sobre os indivíduos, e estes, ao assimilarem e recriarem essas influências, tornam-se capazes de estabelecer uma relação ativa e transformadora em relação ao meio social. Tais influências se manifestam através de conhecimentos, experiências, valores, crenças, modos de agir, técnicas e costumes acumulados por muitas gerações de indivíduos e grupos, transmitidos, assimilados e recriados pelas novas gerações. Em sentido amplo, a educação compreende os processos formativos que ocorrem no meio social, nos quais os indivíduos estão envolvidos de modo necessário e inevitável pelo simples fato de existirem socialmente. Neste sentido, a prática educativa existe numa grande variedade de instituições e atividades sociais decorrentes da organização política, econômica e legal de uma sociedade, na religião, nos costumes, das formas de convivência humana. Em sentido estrito, a educação ocorre em instituições específicas, escolares ou não, com finalidades explícitas de instrução e ensino mediante uma ação consciente, deliberada e planificada, embora sem separar-se daqueles processos formativos gerais. Os estudos que tratam das diversas modalidades de educação costumam caracterizar as influências educativas como não intencionais e intencionais. A educação não intencional refere-se a influências do contexto social e do meio ambiente sobre os indivíduos. Tais influências, também denominadas de educação informal, correspondem a processos de aquisição de conhecimentos, experiências, ideias, valores, práticas que não estão ligados especificamente a uma instituição e nem são intencionais e conscientes. São situações e experiências, por assim dizer, casuais, espontâneas, não organizadas, embora influam na formação humana. É o caso, por exemplo, das formas econômicas e políticas de organização da sociedade, das relações humanas na família, no trabalho, na comunidade, dos grupos de convivência humana, do clima sociocultural da sociedade. A educação intencional refere-se a influências em que há intenções e objetivos definidos conscientemente,
como é o caso da educação escolar e extraescolar. Há uma intencionalidade, uma consciência por parte do educador quanto aos objetivos e tarefas que deve cumprir, seja ele o pai, o professor ou os adultos em geral. Estes, muitas vezes, invisíveis atrás de um canal de televisão, do rádio, do cartaz, de propaganda, do computador e etc. Há métodos, técnicas, lugares e condições específicas prévias criadas deliberadamente para suscitar ideias, conhecimentos, valores, atitudes, comportamentos. São muitas as formas de educação intencional e, conforme o objetivo pretendido, variam os meios. Podemos falar da educação não formal quando se trata de atividade educativa estruturada, fora do sistema escolar convencional, como é o caso de movimentos sociais organizados, dos meios de comunicação de massa e etc. E da educação formal que se realiza nas escolas ou outras agências de instrução e educação, igrejas, sindicatos, partidos, empresas, implicando ações de ensino com objetivos pedagógicos explícitos, sistematização, procedimentos didáticos. Cumpre acentuar, no entanto, que a educação propriamente escolar se destaca entre as demais formas de educação intencional, por ser suporte e requisito delas. Com efeito, é a escolarização básica que possibilita aos indivíduos aproveitar e interpretar consciente e criticamente outras influências educativas. É impossível na sociedade atual, com o progresso dos conhecimentos científicos e técnicos e com o peso cada vez maior de outras influências educativas. Mormente, os meios de comunicação de massa, a participação efetiva dos indivíduos e grupos nas decisões que permeiam a sociedade, sem a educação intencional e sistematizada provida pela educação escolar. As formas que assume a prática educativa, seja não intencionais ou intencionais, formais ou não formais, escolares ou extraescolares, se interpenetram. O processo educativo, onde quer que se dê, é sempre contextualizado social e politicamente. Há uma subordinação à sociedade que lhe faz exigências, determina objetivos e lhe provê condições e meio de ação. Vejamos mais de perto como se estabelecem os vínculos entre sociedade e educação. Conforme dissemos, a educação é um fenômeno social. Isso significa que ela é parte integrante das relações sociais, econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade. Na sociedade brasileira atual, a estrutura social se apresenta dividida em classes e grupos sociais, com interesses distintos e antagônicos. Esse fato repercute tanto na organização econômica e política, quanto na prática educativa. Assim, as finalidades e meios da educação subordinam-se à estrutura e dinâmica das relações entre as classes sociais, ou seja, são socialmente determinados. O que significa a expressão "a educação é socialmente determinada"? Significa que a prática educativa e especialmente os objetivos e conteúdos do ensino e o trabalho docente estão determinados por fins e exigências sociais, políticas e ideológicas,
Com efeito, a prática educativa que ocorre em várias instâncias da sociedade, assim como os acontecimentos da vida cotidiana, os fatos políticos e econômicos, etc. É determinada por valores, normas e particularidades da estrutura social a que está subordinada. A estrutura social e as formas sociais pelas quais a sociedade se organiza são uma decorrência do fato de que, desde o início da sua existência, os homens vivem em grupos. Sua vida está na dependência da vida de outros membros do grupo social. Ou seja, a história humana, a história da sua vida e a história da sociedade se constituem e se desenvolvem na dinâmica das relações sociais. Este fato é fundamental para se compreender que a organização da sociedade, a existência das classes sociais, o papel da educação estão implicados nas formas que as relações sociais vão assumindo pela ação prática concreta dos homens. Desde o início da história da humanidade, os indivíduos e grupos travam relações recíprocas diante da necessidade de trabalharem conjuntamente para garantir sua sobrevivência. Essas relações vão passando por transformações, criando novas necessidades, novas formas de organização do trabalho e especificamente uma divisão do trabalho conforme sexo, idade, ocupações, de modo a existir uma distribuição das atividades entre os envolvidos no processo de trabalho. Na história da sociedade, nem sempre houve uma distribuição por igual dos produtos do trabalho, tanto materiais quanto espirituais. Com isso, vai surgindo nas relações sociais a desigualdade econômica e de classes. Nas formas primitivas de relações sociais, os indivíduos têm igual usufruto do trabalho comum. Entretanto, nas etapas seguintes da história da sociedade, cada vez mais se acentua a distribuição desigual dos indivíduos em distintas atividades, bem como do produto dessas atividades. A divisão do trabalho vai fazendo com que os indivíduos passem a ocupar diferentes lugares na atividade produtiva. Na sociedade escravista, os meios de trabalho e o próprio trabalhador escravo são propriedade dos donos de terras. Na sociedade feudal, os trabalhadores, servos, são obrigados a trabalhar gratuitamente as terras do senhor feudal ou a pagar-lhes tributos. Séculos mais tarde, na sociedade capitalista, ocorreu uma divisão entre os proprietários privados dos meios de produção, empresas, máquinas, bancos, instrumentos de trabalho e etc. E os que vendem a sua força de trabalho para obter os meios da sua subsistência, os trabalhadores que vivem do salário. As relações sociais no capitalismo são, assim, fortemente marcadas pela divisão da sociedade em classes, onde os capitalistas e trabalhadores ocupam lugares opostos e antagônicos no processo de produção. A classe social proprietária dos meios de produção retira seus lucros da exploração do trabalho da classe trabalhadora. Esta, a qual pertence cerca de 70% da população brasileira, é obrigada a trocar sua capacidade de trabalho por um salário que não cobre as suas necessidades vitais e fica privada também da satisfação de suas necessidades espirituais e culturais. A alienação econômica dos meios e produtos do trabalho dos trabalhadores,
que ao mesmo tempo uma alienação espiritual determina desigualdade social e consequências decisivas nas condições de vida da grande maioria da população trabalhadora. Este é o traço fundamental do sistema de organização das relações sociais em nossa sociedade. A desigualdade entre os homens, que na origem é uma desigualdade econômica no seio das relações entre as classes sociais, determina não apenas as condições materiais de vida e de trabalho dos indivíduos, mas também a diferenciação do acesso à cultura espiritual, à educação. Com efeito, a classe social dominante retém os meios de produção material, como também os meios de produção cultural e da sua difusão, tendendo a colocá-la a serviço dos seus interesses. Assim, a educação que os trabalhadores recebem visa principalmente prepará-los para o trabalho físico, para as atitudes conformistas, devendo contentar-se com uma escolarização deficiente. Além disso, a minoria dominante dispõe de meios de difundir a sua própria concepção de mundo, ideias, valores, práticas sobre a vida, o trabalho, as relações humanas e etc. Para justificar ao seu modo o sistema de relações sociais que caracteriza a sociedade capitalista, tais ideias, valores e práticas apresentados pela minoria dominante como representativos dos interesses de todas as classes sociais são o que se costuma denominar de ideologia. O sistema educativo, incluindo as escolas, as igrejas, as agências de formação profissional, os meios de comunicação de massa, é um meio privilegiado para o repasse da ideologia dominante. Consideremos algumas afirmações que são passadas nas conversas, nas aulas, nos livros didáticos. Vamos lá. O governo sempre faz o que é possível, as pessoas é que não colaboram. Os professores não têm que se preocupar com política. O que devem fazer é cumprir sua obrigação na escola. A educação é a mola do sucesso para subir na vida. Nossa sociedade é democrática porque dá oportunidades iguais a todos. Se a pessoa não tem bom emprego ou não consegue estudar, é porque tem limitações individuais. As crianças são indisciplinadas e relapsas, porque seus pais não lhes dão educação conveniente em casa. As crianças repetem de ano porque não se esforçam. Tudo na vida depende do esforço pessoal. Bom aluno é aquele que sabe obedecer. Essas e outras opiniões mostram ideias e valores que não condizem com a realidade social. Fica parecendo que o governo se põe acima dos conflitos entre as classes sociais e das desigualdades, fazendo recair os problemas da incompetência das pessoas e que a escolarização pode reduzir as diferenças sociais, porque dá oportunidade a todos. Problemas que são decorrentes da estrutura social são tomados como problemas individuais. Entretanto, são meias verdades, são concepções parciais da realidade que escondem os conflitos sociais e tentam passar uma ideia positiva das coisas. Pessoas desavisadas acabam assumindo essas crenças, valores e práticas como se fizessem parte da normalidade da vida. Acabam acreditando que a sociedade é boa, os indivíduos é que destoam. A prática educativa, portanto, é parte integrante da dinâmica das relações sociais, das formas da organização social. Das suas finalidades e processos são determinados por interesses antagônicos das classes sociais. No trabalho docente, sendo manifestação da prática educativa, estão presentes interesses de toda a ordem: sociais, políticos, econômicos,
culturais que precisam ser compreendidos pelos professores. Por outro lado, é preciso compreender também que as relações sociais existentes na nossa sociedade, não são estáticos, imutáveis, estabelecidas para sempre. Elas são dinâmicas, uma vez que se constituem pela ação humana na vida social. Isso significa que as relações sociais podem ser transformadas pelos próprios indivíduos que a integram. Portanto, na sociedade de classe, não é apenas a minoria dominante que põe em prática seus interesses. Também as classes trabalhadoras podem elaborar e organizar concretamente os seus interesses e formular objetivos e meios pelo processo educativo alinhados com as lutas pela transformação do sistema de relações sociais vigente. O que devemos ter em mente é que uma educação voltada para os interesses majoritários da sociedade efetivamente se defronta com limites impostos pelas relações de poder no meio da sociedade. Por isso mesmo, o reconhecimento do papel político do trabalho docente implica a luta pela modificação dessas relações de poder. Fizemos essas considerações para mostrar que a prática educativa, a vida cotidiana, as relações professor-alunos, os objetivos da educação, o trabalho docente, nossa percepção do aluno estão carregados de significados sociais que se constituem na dinâmica das relações entre classes, entre raças, entre grupos religiosos, entre homens e mulheres, jovens e adultos. São os seres humanos que, na diversidade das relações recíprocas, que travam em vários contextos, dão significado às coisas, às pessoas, às ideias. É socialmente que se formam ideias, opiniões, ideologias. Este fato é fundamental para compreender como cada sociedade se produz e se desenvolve, como se organiza, como caminha a prática educativa através dos seus conflitos e suas contradições. Para quem lida com a educação, tendo em vista a formação humana dos indivíduos, vivendo em contextos sociais determinados, é imprescindível que desenvolva a capacidade de descobrir as relações sociais reais implicadas em cada acontecimento, em cada situação real da sua vida e da sua profissão, em cada matéria que ensina, como também nos discursos, nos meios de comunicação de massa, nas relações cotidianas, na família e no trabalho. O campo específico de atuação profissional e política do professor é a escola, a qual cabem tarefas de assegurar aos alunos um sólido domínio de conhecimentos e habilidades, o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais, de pensamento independente, crítico e criativo. Tais tarefas representam uma significativa contribuição para a formação de cidadãos ativos, criativos e críticos, capazes de participar nas lutas pela transformação social. Podemos dizer que quanto mais se diversificam as formas de educação extraescolar e quanto mais a minoria dominante refina os meios de difusão da ideologia burguesa, tanto mais a educação escolar adquire importância, principalmente para as classes trabalhadoras. Vê-se que a responsabilidade social da escola e dos professores é muito grande, pois cabe-lhes escolher qual concepção de vida e de sociedade deve ser trazida à consideração dos alunos e quais conteúdos e métodos lhes propiciam o domínio dos conhecimentos e da capacidade de raciocínio necessários à compreensão da realidade social e a atividade prática na profissão, na política, nos movimentos sociais. Tal como a educação, também o ensino é determinado socialmente, ao mesmo tempo
que cumpre objetivos e exigências da sociedade conforme interesses de grupos e classes sociais que a constituem. O ensino cria condições metodológicas e organizativas para o processo de transmissão e assimilação de conhecimentos e desenvolvimento das capacidades intelectuais e processos mentais dos alunos, tendo à vista o entendimento crítico dos problemas sociais. Bem, pessoal, esse foi mais um capítulo. Me perdoem os erros, os barulhos, mas é uma forma, porque muitas pessoas, muitos professores, às vezes não têm tempo de ler. Claro que nunca uma leitura vai substituir, nunca um áudio desse aqui vai substituir uma leitura, né? Mas eu acho que é uma forma de ajudar meus colegas, né? E é um conteúdo que sempre cai em concurso e vai ajudar a memorizar, a assimilar mais o que você leu. Porque esse livro aqui é um clássico, né, de qualquer concurso ou para qualquer professor que queira se inteirar. Aos acadêmicos ainda que estão estudando, né? Ok? Então até o próximo capítulo. Quando eu puder, eu volto a ler mais um item. No caso, vai ser educação, instrução e ensino, tá bom? Forte abraço e sucesso aí na caminhada de vocês. Tudo de bom.